Legal. Continuando com a nossa aula sobre classificação dos sólidos, né? Acabamos de passar um pouco alguma nomenclatura, lo que tem que ver com redes cristalinas, arranjos periódicos, célula unitária, índices de Miller. Não é necessário que vocês decorem tudo isso que está aqui, mas sim que leiam a apostila. Agora, visto que dependendo do arranjo atômico, né, de 14 redes de Bravais, né, de arranjo atômico, um material pode ter diferentes propriedades, um sólido neste caso, né. Então vamos a passar agora a ver justamente as classificações dos sólidos, tá bom? Tá. Bom, aqui tem outro conceito que é o fator de empacotamento, né? O fator de empacotamento é basicamente um parâmetro que se utiliza para definir certos tipos de materiais. E ele tem que ver com o volume, simulando que os átomos são esferas, né? O volume utilizado em função do volume total. O volume máximo das esferas sempre é menor que o volume total, então é um número menor que 1. Então, uma estrutura FCC, lembre que FCC é fase centrada cúbica, cúbico de fase centrada, né? Tem um fator de empacotamento de 0,74, ou seja, 74% do espaço disponível está utilizado por esferas e o 26% está vazio, né? Outro conceito que se utiliza bastante é o número de coordenação, né? Que tem que ver com o número de átomos vizinhos que estão ao redor de um átomo. Aqui a gente pode ver que para esse átomo que está aqui, eu tenho aqui 12 possíveis vizinhos. 1, 2, 3, 4 aqui. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. 4 por 3, 12. Tá bom? A ideia é. Vamos a classificar os sólidos cristalinos em quatro tipos, né? É, metálicos, iônicos, covalentes e moleculares. Os metálicos, lembra sempre que eles são muito bons condutores. Então, eles se classificam por ter, primeiro que nada, eles estarem muito juntos, tal como esse empacotamento que a gente está vendo aqui, né? Muito juntos. São bastante densos, né? E isso permite que os elétrons da banda de condução, ou tenha, diga-se assim, que a gente ainda não passou o conceito de banda de condução, tenha elétrons que podem se mexer livremente. Então, os cristalinos metálicos são sólidos que têm elétrons disponíveis para se mover entre um átomo e outro. Aí os íons positivos estão bem carregados, bem juntos, né? E os elétrons se mexem, por isso eles são bons condutores, né? Aqui estou deixando algumas indicações mais que são próprios na leitura, né? O interessante é que eles podem se ordenar basicamente de duas formas, né? Se eu chamar a B e C as filas, tal como está indicando a figura aqui, né? As filas, eu poderia ver que posso ordenar eles em camadas de ABA e ABC. Como que significa isso? Aqui tem uma camada, né? Uma camada. Aqui tenho uma e duas camadas. Opa! Uma e duas camadas. Então, como ele está muito, muito junto, primeiro eu tenho essa monocamada aqui, eu vou ver que tem o espaço intersticial aqui no meio onde eu consigo colocar um novo átomo nessa parte daqui. E é aqui que vão ficar
os outros átomos, tal como mostra essa figura que está aqui do lado, né? Mas observem que agora, se eu for colocar uma terceira camada atômica, né? Uma terceira camada atômica, eu vou ter duas opções. Ou eu coloco no mesmo lugar onde estava a monocamada inicial, que é esse caso aqui, o mesmo lugar, ou seja, observem que ele fica, a terceira monocamada é essa, né? E que vai ficar no espaço onde estava a monocamada original. A monocamada original. Então, a esse arranjo eu vou chamar ABA, porque a terceira camada vai ficar na mesma posição da camada A, né? Ou vou chamar a ela camada ABC. Por quê? Porque eu posso colocar agora a terceira camada nesse espaço intersticial, certo? Que não é a mesma posição de A. Então, eu tenho essa dupla opção. Ou tenho A, B, A, ou tenho A, B, C. Dá para entender? Dá para entender? Então, dependendo desse tipo de orientações que eu tenho alguns materiais, por exemplo, no caso de ABA, né? ABA, são estruturas que vão incluir o berílio, o carmo, o cobalto, o manganês, o titânio, o zinco. E no caso de ABC, eu vou ter, por exemplo, prata, alumínio, ouro, cálcio, cobre, níquel, chumbo, platino. Então, observem que dependendo dessa simples, pequena sutileza, né? Ou seja, ou tenho ABA ou tenho ABC, já passo de um material para outro, né? Em seu ordenamento, não em seu número atômico. Está claro que elementos têm diferentes números atômicos, mas estamos falando de ordenamento. E esse ordenamento vai trazer consequências nas propriedades elétricas e magnéticas dos materiais. Por isso que a gente está passando isso aqui, certo? Bom, aqui a gente já tinha visto o caso de uma célula unitária, né? Que é 1 por 1 por 1, quando passa para um 4 por 4 por 4, né? Aparece dessa forma ali, né? Tá, essa era, esse em particular, a estrutura que passou era uma FCC. Aqui temos uma cúbica de corpo centrado. A cúbica de corpo centrado, ela tem um átomo no centro do cubo, né? Aí já tem outro tipo de materiais que tem esse ordenamento, que é diferente, né? Por exemplo, tem o bário, o césio, o cromo, o potássio, o tungstênio. Então, e eles têm diferente fator de empacotamento, por causa dos átomos estarem separados, diferente número de coordenação. Aí, dependendo de todos os fatores, a gente consegue criar uma linguagem para definir os diferentes tipos de materiais. São classificações, basicamente, dos sólidos. Bom, esses tipos que acabei de nomear são sólidos cristalinos metálicos. Tem os sólidos cristalinos iônicos, né, que basicamente os íons estão unidos por atracção coulombiana, força de Coulomb, basicamente é isso, né? E um parâmetro que se acostuma a trabalhar, nesse caso, quando são feitos com materiais diferentes, né? Porque geralmente são feitos com materiais diferentes, por exemplo, o cloreto de sódio, que a gente viu um pouco mais acima, né? É a razão entre seus rádios, né? É a razão entre o rádio menor dividido por o rádio maior, né? O rádio menor dividido por o rádio maior. Aqui, por exemplo, os sais fazem parte dos cristalinos iônicos, né? Aqui a gente tem o cloreto de sódio, o sal comum que a gente viu.
Essa aqui é uma estrutura FCC, né? Phase Cubic Center, perdão, Phase Center Cubic, né? Ou cúbica de face centrada. Aqui temos uma cúbica de corpo centrado para outro tipo de sal. E assim, a classificação deles está em função dessa razão entre rádios. Se costuma a falar bastante disso. Aqui temos outro exemplo, né, de material. Temos os sólidos covalentes, cristalinos covalentes, que como o nome lo diz, estão formados por ligações covalentes, né? Exemplo disso aqui temos o diamante, por exemplo, diamante ou o próprio grafeno, né? Diamante é átomos de carbono com hibridização sp3, né? Perdão, tá vendo? sp3, o diamante, né? O carbono tem hibridização sp2, né? Que é essa que está aqui, que eu tinha subrayado, pero de forma errada. São exemplos de sólidos covalentes. A definição dela é que eles estão unidos por ligações covalentes. Por último, temos os sólidos moleculares, que são todos outros tipos, os outros tipos de estruturas que se formam através das diferentes forças intermoleculares que a gente falou na aula passada. Força de London, ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, interação de Van der Waals, interação dipolo-dipolo. Exemplo, por exemplo, o hélio líquido. Exemplo, aqui tem o gelo, né? O gelo é uma interação de Van der Waals ou ponte de hidrogênio, dependendo da situação, né? Então, em princípio, todo o que não se classifica dentro de sólido cristalino metálico, sólido cristalino iônico e sólido cristalino covalente é um sólido cristalino molecular. Aqui algumas propriedades de alguns sólidos cristalinos, né? Em particular, aqui tem o tipo de ligação, se ele é iônico, né? Se ele é metálico, se ele é covalente ou é formação de dipolo-dipolo. É interessante porque esse tipo de informação é a que pode ser perguntada numa prova, né? Essa tabela em particular que resume um pouco das estruturas. Gente, eu não quero tirar muito do tempo de vocês. O PDF dessa aula já está, vou disponibilizar agora já, saindo desse vídeo. Não é para decorar nada, mas sim é para ler. Essa informação que passou toda apertada aqui, sabe? Toda apertada, é muita informação. Não é para vocês decorar tudo isso que está aqui. É simplesmente vocês precisam entender e saber a linguagem que está sendo falada. Tudo isso que está aqui é um mar de conhecimento, mas com um dedo de profundidade. Ou seja, ela está passada por cima. Tudo isso que está aqui tem um mar para dentro. Cada uma dos conceitos que foram passados dá para aprofundar horrores. Mas não é a ideia, por enquanto, é simplesmente você saber que isso acontece. Saber falar a respeito disso. A ideia é você fazer um resumo dos conceitos que se aprendeu, começando por uma rede cristalina, célula unitária, os sistemas de arranjos periódicos, cubo, tetragonal, ortorrômbico, as redes de Bravais, que são FCC, CCC, cúbico de corpo centrado, enfim. Daí vem os índices de Miller. Índice de Miller para quê? Para definir as orientações dos planos atômicos, né? E a orientação no espaço. Depois tem a classificação dos sólidos. Tem 4 tipos de sólidos: sólidos cristalinos metálicos, sólidos cristalinos iônicos, sólidos cristalinos covalentes e sólidos moleculares. Então tem que saber mais ou menos o que são esses conceitos que estão aí, incluyendo todo o que passamos, factor de empacotamento, número de coordenada, razão entre rádios. A ideia é conceptual e não tem conta aqui para fazer, é conceitual. Beleza? Gente, terminamos aqui mais uma aula e
Para próxima ya vamos a entrar en lo que es teoría do electrón libre, teoría de a banda de conducción, teoría de banda, ¿no? Para poder definir lo que significa un material isolante, un material conductor, un semiconductor y definir lo que es un paramagnético, un diamagnético, un supermagnético y en fin. Só temos mais duas aulas e estaríamos terminando a disciplina. Amanhã temos nosso encontro sincrónico e vamos conversar mais deste assunto. Por quanto seria isso? Um abraço para todos.